Você tá me ouvindo, Adri? Eu tô. Então Você vai. tá recebendo o feedback aí que tá todo mundo ouvindo, que eu saí aqui do outro que tava dando um eco. Gente, obrigada, desculpa aí os acertos aqui no início, mas primeiro quero agradecer ao Flávio, ao convite, porque o Flávio, além de um grande amigo, ele também é um parceiro, né, nas necessidades que eu tenho hoje como especialista de recursos humanos nas organizações que eu atuei. Então, quero agradecer o convite, a honra de poder falar com todo mundo aqui. Tem algumas pessoas que eu vi no chat que eu conheço. Fico aberto também para tirar todas as dúvidas, caso vocês tenham. Hoje, eu sou a gerente de RH. Eu atuo, né? Estou como gerente de RH, atuo na Imeris do Brasil. A Imeris é uma organização multinacional francesa do ramo de extração de minérios. E eu sou business partner da área de purchasing, da área de compras e da área de vendas. E também tenho um braço na área de treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção na parte do corporativo. Então, acho que o mais interessante para essa noite aqui, que eu venho agregar um pouco, seria sobre a área de recrutamento e seleção e sobre a questão do idioma, né? Por isso que o Flávio me convidou para falar um pouquinho sobre essa questão e a minha experiência com o idioma. Bom, acho que, em primeiro lugar, você vai me falando aí se tiver perguntas, se você quiser me interromper, tá, Flávio? Ótima questão, Adri. Vamos pedir para o pessoal para a gente deixar todas as perguntas para o final. Por isso que eu mandei uma mensagem pedindo para o pessoal ter a caneta e o papel, né? Então, para quem tiver as suas dúvidas e perguntas, nós vamos responder a todos no final, tá? Então, guardem as suas perguntas porque nós vamos respondê-las. Legal. Bom, só o Flávio para mim fazer vídeo, para mim fazer webinar, live, essas coisas, tá? Então vocês vão nos ajudando aqui durante essa noite. Mas o que eu queria comentar com vocês, né? Qual que é a minha experiência com o idioma? Eu posso dizer que o idioma foi o inglês, né? Que é o idioma hoje que eu falo muito, foi a chama da minha carreira. E aí, falando bem do começo, eu comentei um pouco com o Flávio sabe um pouco dessa história, e eu comecei estudando inglês sendo obrigada pela minha mãe. Né? Ela mandava eu ir para o inglês, era a única coisa, a obrigação que você tem é ir para o inglês. E eu tinha que sair a pé da minha casa, para quem é da cidade de Santa Isabel, como nós somos, vai daqui até os 13 de maio andando, faça chuva, faça sol, e nesse hábito de fazer inglês, eu digo que foi nesse momento que a base do inglês que eu falo hoje foi construída, né? Porque eram diariamente, diariamente não, acho que eram duas vezes por semana, e foi aí que eu construí de fato a base para que eu falasse hoje. E foi neste momento da escola de inglês que alguém ligou na escola de uma empresa multinacional americana pedindo uma indicação de uma pessoa. Olha, eu gostaria, né, se vocês tivessem alguma indicação, nós temos uma posição aqui. Eu posso ter essa carinha de nova, gente, mas eu não sou nova. Então, naquela época, era para uma recepcionista de PABX. Então, tinha que alguém atender as ligações internacionais. E nessa escola de inglês, eles acabaram indicando alguns nomes e eu fui para uma entrevista e acabei passando. Então foi meu primeiro trabalho e foi por conta do idioma. Esse foi um ponto assim crucial para mim, né? E aí as dores, né? Porque não era algo fácil. Você não estuda inglês e já sai falando inglês, né? O meu ponto foi que quando eu comecei a trabalhar, eu atendia as ligações em inglês e quando a pessoa dizia, né, quero falar com fulano, ótimo, perfeito, já entendia, já passava para o ramal. Mas quando as pessoas queriam falar com alguém, elas não sabiam de quem era o nome, elas falavam somente a área, era aí que eu me pegava, mas foi aí que eu desenvolvi. Então, mesmo com medo, mesmo com essa ansiedade de não saber se ia dar certo, se eu ia falar certo ou não, eu me desafiava, porque eu falava, agora é a hora, eu tenho que entender, e aí cada vez mais fazia mais sentido me aprimorar e estudar, porque estava já no meu trabalho, né? E aí, né, Flávio, eu fui convidada, eu saí dessa empresa
e fui atuar num banco que tem um amigo nosso aí também participando deste momento, que está aí. Trabalhei com ele numa instituição bancária. E aí pensando, nunca vou usar o idioma no banco, né? Eu trabalhava no banco, no atendimento, e eis que meu chefe aparece com um estrangeiro na agência e ninguém da agência sabia conversar com ele. E aí eu fiquei super orgulhosa, porque eu falava, poxa, está sendo útil aqui também, né, neste trabalho. Num lugar que eu imaginaria que eu nem usaria o inglês, eu estava usando. Então, foi excelente. Aí eu atendi o cliente e tal. E aí depois eu saí e voltei para a organização, para a área de recursos humanos, que é essa multinacional americana, e onde tinham algumas pessoas de fora, mas principalmente meu contato era com o pessoal da área lá fora. Então, eram trocas de e-mails, eram calls, e eu posso dizer com certeza para vocês que o inglês de fato me deu grandes oportunidades, porque foi neste momento que eu, como na minha área, a minha gestora não falava inglês, era eu quem reportava os números para fora, eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem, né? E aí foi excelente. E depois disso, eu hoje não estou mais nessa organização, eu fiquei 10 anos lá, e aí eu fui para uma outra organização hoje, que é essa que eu estou agora, que já fazem 7 anos, né? Eu até brinquei com o Flávio, gente. Eu falei, olha, você não vai ficar me falando, me fazer falar inglês, né? Porque o meu inglês não é bonito. Mas o mais importante que eu ouvi do Flávio quando eu estava fazendo aula com ele era que eu precisava me fazer entender e entender o que o outro estava dizendo. E isso foi muito forte para mim, porque eu falava, poxa vida, né? Às vezes às vezes a gente tem esse medo de falar porque quer falar quando tiver bonito, perfeito e não se comunica. E hoje eu falo com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho calls. Ontem tive uma call com pessoas da Índia, pessoas da China, França, Estados Unidos. E não vou dizer para vocês que eu entendo 100% às vezes que eles estão dizendo. Às vezes é uma fluência diferente. Mas eu não tenho medo e eu pergunto, olha, sorry, não entendi, né? Você pode me repetir? Ou deixa eu ver se eu entendi o que você está falando isso, isso e aquilo. E a comunicação foi. Para mim, Adri, esse é o importante. deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar isso. Você contou a sua história desde pequenininha e tudo mais. A sua relação com o inglês no pequeno, ele era uma relação favorável ou desfavorável? Olha, eu nunca gostei do inglês. Eu não era algo que eu falava, adoro fazer inglês, amo, né? Não era algo assim que eu tinha paixão pelo idioma. Eu ouvia muita música, né? As músicas até hoje que eu gosto são as internacionais, mas não era uma paixão. Então, não era algo fácil para mim. Era algo bem difícil, bem doloroso, porque E, eu tinha que fazer, eu fui obrigada, né? Minha mãe me obrigou a estudar inglês, então não foi algo easy, não, tá? Foi algo mas, mais que eu tive que, de fato, investir tempo e dedicação, né? e deixa eu te perguntar, isso começou com que idade? Com que idade? Eu acho que eu tinha, 14 anos, por aí. Acho que, não, eu comecei a trabalhar com 17, então acho que foi lá pelos 15 anos, mais ou Aos menos. 15 anos. E quando veio a sua primeira necessidade do idioma? A minha primeira necessidade veio aos 17, no meu primeiro trabalho. No seu primeiro trabalho. E nesse sentido aí, você entendeu que o idioma ele era importantíssimo para estabelecer a sua carreira? Não, aí foi crucial, né? Foi crucial. Foi nesse momento que eu vi que, tipo, o inglês faria muita diferença na minha carreira. É, naquele momento, né? E eu nem estava imaginando, Flávio, que estaria por vir. Naquele momento fez muito sentido e eu não parava para pensar no que ainda estava por vir, sabe? Em termos de carreira relacionada ao idioma. Maravilha. Quando que você viu que você precisava de mais? Por exemplo, para você chegar onde você chegou hoje, em que momento você chegou e falou assim, não, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso fazer uma coisa a mais? Foi quando eu tive o primeiro convite para fazer uma viagem. Não, acho que antes, não antes da viagem. Foi quando eu recebi a primeira visita
internacional. Porque aí já não é mais uma troca de e-mail, aí já não é só você conversar com e-mail com a pessoa, tal, ou por telefone, é uma visita ali na tua frente para conversar, interagir. Então foi quando eu recebi a primeira visita nessa empresa, que é onde eu tinha que receber a pessoa, conversar, não somente falar de trabalho, mas levar para jantar, fazer toda essa rotina, né? Então foi aí que eu me vi pensando, eu preciso continuar e fazendo um improvement aí no inglês. E o seu maior desafio nessa tomada, nessa mudança? Qual foi o seu maior desafio? Ou o que você diria para as pessoas não fazerem o que você pode ter feito ou deixar de fazer? Isso eu sei que a gente vai falar no final, mas eu sempre digo, não, nunca é tarde. Pode ser um clichê, e é mesmo, mas ele nunca é tarde. É óbvio que se eu pudesse voltar, sei lá, há mais de 17 anos atrás, talvez eu tivesse, talvez não, certeza, eu teria investido muito mais dedicação. Mas, mesmo assim, eu penso que ainda não é tarde. Então, de fazer diferente seria realmente dedicar mais tempo que eu tenho hoje para a questão do idioma. E que eu tenho feito hoje, inclusive. Tenho feito hoje. Maravilha. Com relação ao trabalho hoje na Imeris, a Imeris é uma grande empresa multinacional, o que é muito legal, não sei se as pessoas sabem, mas ela é francesa, mas o idioma falado dentro da Imeris Global é o inglês. Você me corrige se eu estiver errado, Adriana. Não, tá super correto. O headquarter dela tá na França, né? É uma empresa familiar canadense, mas não tem ninguém do Canadá, eu não conheço, nunca conversei com ninguém do Canadá. O headquarter realmente está todo na França. E eu nunca falei tanto inglês como eu falo nessa organização. Então, muito mais até na multinacional americana que eu atuei. Então, na Imeris, de fato, usa-se muito inglês. E eu não sei se pela cultura europeia, Flávio, eles gostam muito de falar ao telefone, né? Não só trocar e-mails e tal. Então, eles querem marcar umas calls, querem conversar, tem muito disso, tem muita interação. E. Pode continuar. Não, e se você me permite dizer, porque hoje eu estou na área de recrutamento e seleção. Eu ia entrar exatamente nisso agora, na questão da É, necessidade, né? isso. Que esse é o ponto crucial, eu acho, dessa live, de eu passar um pouquinho para vocês, além da minha experiência profissional, né, de estudar e de precisar do idioma, como eu vejo hoje essa questão do idioma nos profissionais. Então, eu sou generalista, mas eu estou hoje como um dos braços especialistas em recrutamento e seleção. E eu seleciono cargos da América do Sul de coordenadores, especialistas, diretores e gerentes. Mas já fiz qualquer tipo de processo de entrevista possível, desde estagiários e tal. E a principal dor, gente, de todas as posições que eu tenho hoje é o idioma, e é o inglês, tá? Como eu tenho América do Sul, eu tenho responsabilidade nos países de Chile, Argentina e do Peru. E nesses países, sim, óbvio, precisa de um espanhol, caso a gente vá levar alguém do Brasil para lá, que aconteceu recentemente e tal. Mas o inglês é o calo, é a dor. E aí eu vou falar para vocês que a nossa organização hoje, ela pede nos requisitos o inglês intermediário ou inglês avançado, dificilmente eu peço inglês fluente, porque a gente sabe que, né, o fluente talvez é difícil de achar e não seja necessário, que eu vejo que muitas organizações elas pedem o inglês e não usam. Nas nossas posições hoje, o inglês é um requisito que precisa, né? E aí eu vejo com os colegas de trabalho, todos na mesma realidade, colocando mesmo o que precisa. Em algumas vagas no LinkedIn, se vocês forem olhar, eles escrevem lá, precisa realmente conversar em inglês, vai falar, vai ter interação com o pessoal de fora. Então, essa questão do inglês é um calo, porque eu tenho muitas posições chaves que demoram meses para a gente conseguir fechar, porque eu não acho candidatos com inglês. Então, esse é uma dor. E aí, a Page Personal, que é uma empresa de recrutamento e seleção, bem famosa, né?
ela fala que mais de 70% das posições hoje pedem o inglês. Então, Adri, você falou uma coisa que é um dado que eu gostaria até para minha empresa também. Você também faz a seleção no Chile, Peru e Argentina para segundo idioma que é o inglês, correto? sim. E você sente a mesma dificuldade nesses países do que sente no Brasil? E eu vou dizer por que eu estou perguntando isso. Nós acompanhamos todas as pesquisas mundiais. E o Brasil, ele fica entre o nono e 13º na América Latina em todas as pesquisas mundiais. Depende do que está sendo, se é mais empresarial, se é mais inglês normal e tudo mais. E a gente tem sentido que aí esse dado que você vai trazer ele é importante por causa disso, porque se você sente menos dificuldade nesses países, isso retrata essa realidade realmente nossa aqui, especificamente do Brasil, não? É, eu tenho poucas vagas nesses países, né? As atuações, as plantas e os escritórios são menores. Mas as vagas chaves que eu tenho, eu também tenho um pouco de dificuldade lá, tá, Flávio? Não vou te dizer que é fácil, mas eu tenho. Uma coisa que eu vejo muito no nosso perfil de brasileiro é que muitas vezes as pessoas me perguntam muito, né? Entrando um pouco nesse tema de recrutamento e seleção, como que eu me posiciono numa entrevista? E eu falo sempre a mesma coisa, seja você. Para todo mundo que já me consultou, que eu esteja aqui, de repente, nessa live com a gente, vai saber que eu falo isso. Seja você e seja honesto. Que é uma coisa que, na questão do idioma, eu vejo muito nos currículos e nos perfis, você dizer que você tem um avançado. E quando a gente vai para uma entrevista e a gente começa a falar inglês, não é aquele nível avançado. Muitas vezes não chega nem no básico, né? Então, não ache que, né, você vai ter o teu currículo e vai colocar que tem um nível avançado com básico, que vai conseguir passar numa vaga. Não. Você, de fato, vai precisar falar. Isso é super importante. Não só colocar em perfis de recrutamento e seleção ou em currículo, mas como fazer jus ao que você está colocando lá. Né? Falar, escrever, se comunicar, enfim. Maravilha. É, só essa é uma pergunta que eu acho super interessante e, e eu gostaria que você desse bastante ênfase, porque para as pessoas que nós estamos falando e para as pessoas que nós queremos atingir, o que a gente quer é exatamente esse tipo de entendimento. Você estaria aonde você está hoje sem o idioma? Haveria alguma possibilidade de você chegar próximo disso sem ter o idioma? Então, na cadeira que eu estou hoje na organização, com certeza não. Com certeza não. É óbvio que você pode ser gerente de RH numa empresa nacional. E aí, né, vou deixar isso para falar no final, mas porque você pode trabalhar numa organização hoje que seja nacional, mas sempre o inglês, principalmente, que é o principal idioma, ele vai bater na tua porta em algum momento. Mas respondendo a tua pergunta, eu não estaria hoje nessa posição onde eu estou se eu não tivesse o idioma. Com certeza não. E uma coisa que nós vivemos também como prestadores de serviço para a empresa é exatamente essa questão. Mesmo as empresas nacionais, elas têm negócios internacionais, ou elas produzem alguma coisa fora, ou parte do que elas produzem vem de fora, ou elas têm os parceiros que ela tem para produzir são de fora. Então é nesse sentido que acontece também, e isso não é diferente com vocês, né? Não é. E além disso, né, porque tudo bem que o nosso foco hoje é falar muito do trabalho e da carreira, para você ver, eu estava num banco achando que nunca ia usar o inglês e o meu chefe me chamou para atender uma estrangeira que tinha chegado na agência. Então, por isso que eu digo que em algum momento alguém bate numa porta precisando desses skills. E é legal que você tenha o skill diferenciado, né? Que na verdade já não é mais, né, Flávio? O inglês é mandatório hoje nas organizações. Mas você tem destaque quando você tem idioma. Isso te ajuda muito na carreira. Então, se Algumas você me pessoas. permite, Adri, é uma coisa que nós falamos em todas as reuniões que fazemos, e inclusive eu dei uma palestra em, acho que era Osasco, e uma pessoa discordou, né? Eu falei assim, quem fala inglês não fica desempregado. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas eu falo 4 idiomas e não consigo arrumar emprego. Aí eu perguntei para ele, eu falei, você tentou mudar ir para outra carreira ou você está forçando
a mesma carreira em que você está vendo que não dá. E ele estava dirigindo van escolar com 4 idiomas e 2 faculdades. Isso não tem isso não dá para a gente culpar o idioma, né? Ah, eu tenho e não adianta para nada, porque o que eu estou querendo dizer é que não só na carreira, né? Hoje os nossos filhos estão na escola aprendendo inglês e a gente precisa, querendo acompanhar os filhos, precisa até ter o básico, Flávio, né? Se você quer fazer uma viagem hoje para um outro país, o idioma não pode ser uma barreira para o teu sonho de viajar para fora, por exemplo. Então, e além disso, óbvio que deve ter inúmeras outras questões nessa pessoa aí para essa questão do trabalho, né? Mas o ponto que eu quero bater é que a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade chega. A janela. E aí, isso que aconteceu comigo na escola, quando eu estudava, eu tinha 17 anos e queria trabalhar, e aí eu tinha o inglês para poder atender o telefone. Então é quando apareceu a oportunidade. Eu não digo que a gente tem que se preparar quando aparece, a gente tem que estar preparado. Maravilha. Agora vamos lá, Adri. Vamos às dicas de ouro que você dá, tanto para a parte de recrutamento e seleção, quanto as dicas que você daria para quem busca um emprego ou busca chegar num patamar onde você chegou. Bom, eu falo muito que é assim, né? Eu estou hoje nessa posição, né? Gerenciando o RH, como gerente de RH. Mas eu acho que aonde a gente vai chegar é aonde vai nos fazer feliz como profissional. Independente se do teu nome vai ter gerente, diretor, analista ou qualquer outra profissão. Eu digo que você só vai ser feliz na profissão se você estiver fazendo o que você gosta. E Perfeito. quanto mais a gente busca status e nome, ou mesmo dinheiro, é óbvio que o dinheiro ajuda muito, mas mais isso vai ficando longe. Então, faça aquilo que te dê prazer e que te faça feliz. Essa é a primeira dica que eu dou. Pode ser clichê mesmo, mas é isso que para mim sempre funcionou na vida toda, de fazer algo que eu goste. Então, esse é um ponto. Se você busca isso alinhado com os skills que você tem na mão e que você pode ter disponibilidade, hoje, por exemplo, eu não uso muito espanhol. Eu tenho algumas interações com algumas pessoas da Argentina e do Chile, mas não uso muito. Mas me sinto até envergonhada, não fico feliz de dizer isso, porque quando eu estou num jantar ou quando eu estou num evento com uma pessoa, eu gostaria de falar a língua dele, né? A gente fala um portunhol. E aí eu voltei a estudar. Então, assim, para a carreira mas eu não fiz quando eu era jovem. Não tem problema. Você começa hoje, né? Hoje é o dia de começar. Mas eu já estou mais velho e eu acho que não vai adiantar nada para minha carreira. Eu acho que você estando preparado, as janelas também se abrem, né? Não só alguém pode bater na tua porta um dia e você está preparado, mas aprendendo novos idiomas, você faz novos contatos. Hoje nós somos o mundo é globalizado, né? Você tem todo contato com pessoas do mundo inteiro. Então eu brinco até com meu marido, eu falo para ele que até os 60 anos eu vou continuar estudando. E eu tenho pensado muito que o idioma tem sido o meu target, assim, sabe? Outros idiomas, não só o inglês e o espanhol. Então, assim, essa é a dica que eu dou no sentido de ir atrás do que te faz feliz na questão profissional. Nas entrevistas, o que eu falei aqui, repetindo de novo, seja você mesmo. Não invente história, não minta, não faça nada desse tipo. Seja você com a tua vulnerabilidade, com a tua ansiedade, com os teus medos, mas seja você. E o principal de tudo, busque todo o desenvolvimento que você puder buscar e esteja ao seu alcance. Porque isso vai fazer muita diferença nas entrevistas e nas oportunidades que aparecerem. A gente teve aqui, tem 2 comentários aqui. Cadê? Eu tô tentando achar aqui, deixa eu abrir no outro aqui. A Simone, cadê o comentário da Simone? Simone falou que é enfermeira, aliás, conhecidíssima Simone, né? Que ela é enfermeira e fala o básico, mas socorre muitas vezes nos atendimentos aos pacientes, né? E a Simone fala que, nós vamos falar daqui a pouco, tá, Simone? Sobre aplicativos, tudo, já separamos algumas coisas aqui, tá?
Dri, mais alguma coisa que você precisa dizer com relação a como se posicionar para os desafios do mercado, principalmente agora que muita gente vai estar buscando o mercado, né? Sim, o que eu tenho visto, isso é um ponto importante. O que eu tenho visto no mercado, muitas organizações congelaram, né? Tiveram hiring freezing aí nas posições, mas muitas também estão com posições em andamento. Por exemplo, eu que cuido de recrutamento e seleção tenho posição em aberto e estou recrutando. Então, eu acho que é não desistir, porque as organizações ainda possuem posições em aberto e estão já se preparando para a retomada forte. E nos grupos que eu participo, dos executivos da região onde eu trabalho, já na retomada, já postando vagas nos grupos. E o que eu vejo muito, Flávio, é que as profissões estão mudando também, né? A gente fala muito disso, dessa questão da tecnologia, as profissões estão mudando. E uma das profissões que mais demanda, que mais tem hoje no mercado, que é a área de tecnologia, se a gente for ver bem as startups, as empresas de tecnologia hoje crescendo demais, 100% dos profissionais precisam do inglês, porque tem interação fora, porque precisa ler documentos, sei lá, de Vale do Silício, porque precisa interagir com a ferramenta e muitas vezes as ferramentas são em inglês. Então, esse é o principal ponto. Última coisa, Flávio, que eu queria comentar é que às vezes a gente acha assim, poxa, mas eu não tenho nem graduação, né? E por que eu vou fazer o idioma? E algumas pessoas já me perguntaram, estou em dúvida em fazer, sei lá, essa pós e o idioma. Tenho dinheiro para isso. O que você me aconselharia? Eu ia para o idioma, porque eu já vi várias vagas que você não precisa de curso técnico, de uma graduação, de uma pós, mas idioma você consegue ganhar uma vaga. Então, por exemplo, as empresas asiáticas, né, que falam japonês, chinês, são empresas que geralmente têm os expatriados e as pessoas só falam aquela língua ou inglês. E falar essa língua diferente ou falar essa língua que seja comum naquela organização traz um ar de muita confiança. Então, eu tenho colegas hoje que não são formados, que têm um curso técnico especialista, mas que tem o japonês, por exemplo, e consegue se dar super bem na carreira, no que ele se propôs a fazer. Então, enfim, eu sou fã de falar que o idioma, de fato, é algo que ajuda a gente a desenvolver. Por último, a gente fala muito, né, Flávio, do que a gente pensa muito, poxa, mas talvez para ela tenha sido fácil, a mãe podia pagar o inglês e ela estudou desde os 14 anos e aí teve muitas oportunidades. As oportunidades pareceram eu estava pronta, de fato. E eu acho que você tem no YouTube, você tem nesses canais, o Stephen Covey tem, já é muito antigo isso, né? Aquele princípio que ele fala lá dos 90-10, faz muito sentido, né? 10% é o que acontece com a gente na nossa vida e a gente não vai conseguir mudar. Mas 90% é a forma de como a gente reage ao que a gente recebe. Então, esteja em qualquer situação que você estiver hoje, de vulnerabilidade, de dificuldade, de desemprego, pegue esses 90% que está na tua mão e faça dele diferença na tua vida. E eu acho que muita coisa muda. Muita coisa muda quando a gente muda a nossa mentalidade para conseguir colocar na nossa cabeça que está com a gente. A gente pode fazer algo diferente. Dri, e isso que é muito legal, porque eu tive a minha janela de oportunidade aos 16 anos, eu estava indo para a escola e a dona da escola de inglês aqui de Santa Isabel chegou para mim e falou: eu preciso que você vá dar uma aula agora para mim lá. O professor teve um problema, não vem e eu preciso que você vá dar essa aula. E eu fui. Só que isso aconteceu na final da década de 80, começo da década de 90. E quais eram as ferramentas que nós tínhamos nessa época? Nenhuma. Eu trocava carta com pessoas do mundo inteiro, a gente recebia um papel, parecia uma cartolina, e vinham lá nomes de pessoas do mundo inteiro com endereço para você mandar carta. A carta demorava 30 dias para ir, mais 30 dias para voltar, e era dessa maneira. Então nós tínhamos o quê? Biblioteca, livros e esse tipo de interação. E hoje nós temos muitas ferramentas. Inclusive teve uma pergunta aqui
que nós vamos falar sobre ferramentas daqui a pouco. Inclusive tem no nosso site, eu também vou passar depois essa informação. Então, hoje você não precisa, muita gente chega para mim e fala, eu vou resolver o meu problema indo para fora do país. Pode ser que resolva o problema, mas não é mais um pré-requisito. Você pode trazer o país para cá, para Não, a e sua realidade diária. você tem muita grana hoje para fazer toda essa movimentação, né? Sim, principalmente, eu não tinha chegado a essa conclusão, mas hoje você pode trazer o mundo para onde a gente está aqui agora, Sim. né? Você faz absolutamente tudo. E existem ferramentas e aplicativos para isso. Eu vou dar duas dicas aqui, Adriana. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Esse daqui eu usei até nos posts que nós fizemos. É uma dica que fala que falar inglês é mais importante do que nunca para conseguir um emprego. Você acabou de dizer isso, né? Você acabou de afirmar isso. Eu vejo em muitos posts de escolas e professores por aí, o pessoal dizendo sobre aquela pesquisa da Cato, né? Quem fala inglês ganha até 60% mais. Realmente é uma verdade, mas é escalonado. Mas, por exemplo, lendo a pesquisa, eu vi que um analista, ele chega a ganhar quase 30% a mais se ele souber inglês. Então, um analista ganha em torno de quê, Adriana? 1.500, 1.700 reais? Depende muito da organização, né? Então, O mas analista hoje, em não, torno de se exige inglês, Então, hoje um analista com inglês na organização, uns 5 mil reais por aí, de 3 a 5 mil. e se ele não tiver, ele vai ganhar 3,5, 3 mil reais, Talvez provavelmente. nem analista, né? Entraria, dependendo de que posição, né? Exatamente. Então, essa daqui é uma dica e a outra que eu quero dar, que eu achei fantástica. Opa, deixa eu mudar a tela aqui, né? Se eu não mudar a tela, vocês não veem. Aí, agora vocês estão vendo. É essa daqui, ó. Em 10 anos, todas as vagas de emprego vão exigir inglês, aponta a pesquisa. E essa daqui me chamou bastante atenção porque ela é de 2017. Então, quer dizer, agora só faltam 7 anos, né? E aqui ele mostra, ó, as coisas que você precisa ter. Eu vou colocar esse link aqui para vocês, tá, gente? Para vocês poderem acessar e ver. Ele mostra exatamente essa questão. Então, em 10 anos, muitas vagas elas vão praticamente todas as vagas vão exigir isso. Eu acho que já é uma realidade hoje. Você não concorda, Adriana? Sim, muito, muito forte. E, e que falar inglês é mais importante do que nunca. E você disse isso. Se a pessoa for fazer uma especialização, um MBA, alguma coisa, e o inglês, que faça o inglês, não é verdade? Se tiver que optar, né? Se tiver que definir para onde vai o teu investimento, sim, óbvio que os dois são muito importantes. Mas eu hoje daria essa dica. E eu vou dizer que eu já perdi oportunidade de trabalho, porque todo mundo olhar para mim e acredita que eu falo japonês. Eu já comecei a estudar e não voltei. Mas eu já perdi oportunidades de trabalho por não falar japonês. Tá vendo? Então, É. ó, eu estou colocando os links aqui agora. Vocês vão ver que no lado esquerdo aí, ó, do lado do chat, tem do chat, né? Já que a gente está falando no idioma, tem o ícone de avisos. Eu vou colocar o aviso aqui, ó. O Flávio, inclusive, quero me colocar disponível, se você quiser, para as pessoas aí que se inscreveram, passar o meu contato e caso a pessoa queira me mandar uma mensagem, conversar, perguntar Você alguma pode outra. escrever no chat aí. Eu desliguei porque ele estava dando um eco aqui, mas deixa eu ligar de novo. Peraí. Não, não, eu coloco aqui, eu tenho o seu contato, eu divido aqui. Tá bom, passa para eles, porque de repente, se alguém tiver interesse de fazer depois uma pergunta ou fazer contato sobre qualquer outro assunto, eu fico disponível para ajudar. Maravilha. Adriana, o que que você acha que vai ser do idioma nos próximos anos? Para mim hoje já é mandatório, né? A questão do inglês, principalmente.
e os demais, eles só vão agregar. Então, assim, essa crescente de que hoje precisa do inglês, ela não diminui, Flávio, ela só aumenta. Então, o que vai acontecer é que esse mandatório, assim, que já é algo que precisa, vai ficar gritando. Então, de fato, para todos os tipos de coisas que nós precisarmos, com toda essa tecnologia que nós temos, então, hoje nessa quarentena, se a gente for ver bem, Microsoft Teams, Zoom, sei lá, todos os outros aplicativos, né, com nomes em inglês. Então, para tudo, eu vejo que só vai aumentar o que hoje para mim já é mandatório. Só vai aumentar. E você usa particularmente alguma ferramenta para estudar inglês? Você indicaria Olha, alguma? eu tenho contato com as pessoas, né? Então, algumas pessoas do nosso grupo, inclusive, eu converso, a gente tenta falar para praticar. Então, tem uma pessoa que trabalha comigo, a gente tenta fazer isso. O praticar, para mim, é muito importante, mais do que estudar, né? Mas, assim, ferramentas que eu utilizo hoje para estudar o inglês, eu faço as ferramentas que eu faço, que é a mesma que eu estou fazendo com o espanhol, ouvir as músicas, né? Num outro idioma. Então, por exemplo, eu vou para o trabalho, 1h30 dirigindo para ir, outra 1h30 para voltar. Eu faço questão de baixar as músicas para que eu tenha praticando esse listening aí, né? Acho que isso, na prática do inglês, mais isso. Na prática do espanhol é também a música, conversando com pessoas, né? Fazendo contatos pela rede social com pessoas que eu fiz relacionamento para poder praticar mais o idioma. E leitura e o estudo, né? O espanhol hoje que eu sei básico, eu tenho me dedicado estudando. Tenho dedicado em torno de umas 4 horas por semana estudando espanhol. Maravilha. Eu vou mostrar uma outra. Agora eu vou mostrar, perguntaram novamente sobre as ferramentas. Eu vou mostrar agora o nosso site, ele está carregando aqui. Deixa eu passar para cá. Aqui. Ops, não é essa As tela. pessoas colocaram aí o motivo delas terem entrado. Tem alguma coisa que a gente não falou, Flávio? Vamos deixar isso para a hora das perguntas, que a gente já está encerrando. Então, gente, aqui, ó, nós temos a parte do blog, ele está carregando. Tenha paciência, aí está carregando. Então, aqui nessa parte nós trazemos muita informação com relação a essa questão que a gente está falando aqui hoje, a questão da atitude, a questão de você tomar a decisão por fazer inglês. E aqui embaixo nós temos as ferramentas, ó. Então aqui nós temos os aplicativos de notícia. Ele vai rodar. Nós temos jornais, por exemplo, nós temos a Folha de São Paulo em inglês. Então todo dia você tem a primeira página da Folha de São Paulo em inglês, que é essa azulzinha aqui. Eu acho que ele está demorando para carregar, porque está tudo nesse computador, ó. Alguns aplicativos que você pode usar em inglês. Podcast. Então, por exemplo, você, como Adriana, da área de recursos humanos, você pode escolher os aplicativos, os podcasts que são da sua área, ó, os dicionários. Então, aqui nós temos algumas coisas e nós vamos postar mês a mês mais coisas, mais ferramentas aqui para que vocês tenham, para que vocês usem, tá? Então, duas ferramentas ótimas para quem quer aprender, praticar e tomar essa decisão pelo inglês é a nossa parte de interatividade e a parte do blog, agora carregou, que é aqui onde a gente coloca todas as notícias, dicas, tudo que a gente pode precisar para inglês, mas principalmente aqui a gente fala sobre comportamento, que é a nossa especialidade. Adriana, já conhecia o nosso site? Sim, sim, com certeza. Que bom. Bom, gente, agora... obrigado, Marco Aurélio. Muito legal. Agora a gente gostaria de saber de você. A gente pediu no início, mas as pessoas ainda estavam entrando, né? Que vocês colocassem de onde vocês são e o que vocês fazem e o porquê,
né, de vocês estarem aqui. Vamos ouvir deles agora, Adriana, um pouco. O que você Legal, acha? Vamos, legal, ótimo. vamos esperar só um pouquinho, porque tem o delay da transmissão, mas já já eles respondem. A Luciana aqui falando, ó, que o motivo que chamou ela para cá foi a necessidade dela devido à faculdade. Me conta, Luciana, conta pra gente o que que você faz, faculdade de que você faz? Ó, o João falando que hoje nos processos seletivos o idioma é pré-requisito, exatamente. Ó, o Wilson tá perguntando aqui, Adriana, qual que é a sua formação? Ah, gente, Eu acho que eu ele sou. chegou depois, né? Tá. Não, mas eu não falei minha formação, é verdade. Não? Não, Ah, então eu, pronto. eu sou formada em administração de serviços para turismo. Então, não tem nada a ver com o que eu atuo hoje. Eu nunca atuei em turismo, mas a vida me levou para uma outra carreira, né? Mas eu sou formada em administração. Ó, o Júnior falou aqui, ó, parabéns pela postura de não exigir inglês fluente e reconhecer que realmente não usa no dia a dia durante os recrutamentos. Esse é um feedback que eu tenho muito, né? Porque eu falo muito para o candidato. Eu estou te pedindo inglês e a gente está falando inglês aqui hoje, porque você vai ter uma entrevista com uma pessoa lá fora, a pessoa vai te ligar, vai vir aqui, vai te pedir para viajar para lá, e o inglês vai ser importante. Ou, gente, eu já falei para o gestor, porque a gente tem a demanda como recursos humanos também, quando o gestor fala, bom, tá aqui a job description, eu queria um cara que tenha inglês fluente. E eu já vou para a realidade para ele. Eu falo, olha, uma que inglês fluente é quase impossível. Outra que, para que a gente precisa do fluente? A gente pode ter um avançado, né? Você Então, pode ter um eu intermediário. acho, ô Adriana, o que que você acha dessa ideia de fazer um webinar para desmistificar essa questão do fluente? Porque ele é muito subjetivo. O que que é fluente? O que que É, você entende por fluente? Às vezes o seu entendimento de fluente pode ser completamente diferente do meu. cada um tem um entendimento diferente, Flávio. Exato. E aí a fluência, ela tornou um patamar que parece meio inatingível. Outro dia eu vi num grupo do Facebook que eu faço parte lá, o cara falando, eu falo inglês nativo sendo brasileiro. Não tem como. Nós estudamos isso em tradução e interpretação. Nós podemos chegar o mais próximo possível da língua nativa, pelo uso, pelo convívio e tudo mais. Mas você não tem como dizer que você vai falar como um nativo. Não é a sua língua, não é a sua primeira língua. É como, por exemplo, você lembra da Stacy, né? Da Stacy, não. Ah, você não chegou a conhecer a Stacy? Ela era da empresa anterior. E Não. ela falou português, ela falava português com 3 meses de aula. De fazer reunião, de conduzir os inventários na empresa, de conduzir as passagens pela empresa. Então eu fico me perguntando, como que um estrangeiro tem uma postura dessa e ele chega aqui e fala, eu tenho que me comunicar, eu tenho que colocar o que eu conheço para fora. E assim, se você for ver, comparar os dois idiomas, é, as desinências, ela não acertava uma desinência, ela não sabia plural, mas ela se Não. comunicava e ela não estava nem aí. E o português é mais difícil do que o inglês, Sim, né? As infinitamente. conjugações verbais e tudo mais. Eu reportei para uma pessoa que era um americano, ele falava português, né? Mas ele sempre queria sempre voltar para o inglês, que é a língua materna dele. E ele falava, a gente conversava muito sobre essa questão do idioma e o português era muito difícil, mas ele tinha uma dedicação muito grande em se expor, falando mesmo que fosse errado, em ler, em assistir coisas para desenvolver, porque ele liderava uma empresa no Brasil e ele queria mesmo falar. Agora, quando a gente fala desse fluente, Flávio, eu já entrevistei gente com inglês assim muito superior do que eu consigo falar e com um sotaque bonito, sabe? Quando a gente viaja, né, para outros países, a gente vê as pessoas nos Estados Unidos falando, mas você tem aquele inglês na primeira empresa, ficava na Carolina do Sul a matriz.
Então, você imagina que é um inglês mais puxado, né? E o inglês de uma pessoa de Nova York, por exemplo, é totalmente diferente. Sim, existem os regionalismos como aqui. Como no Brasil, Então, como no Brasil. mas posso falar da subjetividade? Eu fiz um trabalho uma vez para a Câmara de Comércio alemã. E aí, conversando com a pessoa de lá, ela virou para mim e falou assim: Nossa, você fala inglês como um nova-iorquino. Eu falo, qual será esse parâmetro, né? Da onde Não, que ela tirou isso? Eu falo como um brasileiro, eu falo inglês como brasileiro. Eu sou acima da média porque eu falo há 35 anos, mas é diferente. Mas aconteceu já. E eu tive em Santa Fé, e Santa Fé a influência mexicana é muito grande, e é um desafio também. Albuquerque. Então, esse regionalismo, ele realmente ele faz uma diferença enorme. Ó, a Vânia está dizendo aqui que ela é de Campinas, engenheira civil, engenheira de segurança, e há muitos anos ela relutou com o inglês, passando por muitas escolas de idiomas, mas desisti de seguir por não ter sucesso no aprendizado e nas vagas que participei no passado. Não havia essa exigência. Ah, que no passado não havia essa exigência. Hoje tenho a minha consultoria nesta área e vejo que muitas vezes preciso consultar algum material na área indicada e a maioria estão em inglês. Acabo perdendo a oportunidade desse conhecimento por falta desse idioma. Agora a pergunta para você, Vânia, o que, que você vai fazer sobre isso? sim, Não é? sim. A Simone falando aqui de novo, lá, o Wilson, ela queria convidar a Adri para fazer uma palestra para os alunos da escola Joaquim Simão. Boa, Olha, Wilson, vamos conversar. Gente, esse Joaquim Simão faz parte do projeto, inclusive, ó, vou até mostrar para vocês. Eu tô com a camisa do projeto porque é um dos presentes que nós vamos dar hoje. Deixa eu ver se eu consigo desabotoar aqui. não, Flávio, Ó, isso, ó, eu não sei quem é o Wilson, né? Eu vi ele isso, escrevendo aqui agora. Eu não sei quem é o Wilson, mas super vai de encontro com o projeto que nós temos social, que a Simone que está aí também faz parte, que é o isso. Transformar, de levar, gente, esse desenvolvimento para esses jovens. Então, eu, junto com o Flávio aí, se o Flávio me permite, eu estou dentro, se precisar, para que a gente possa passar essa mensagem para eles. Eu tenho certeza que cada vez mais a gente precisa disso. Eu não sei se a escola é uma escola pública ou não, mas, enfim. Ela fica lá do lado da Canteiro. Ah, legal, com certeza, pode contar. Tenho muito prazer de fazer esse tipo de coisa. Maravilha, maravilha. Ixi, o teu servidor caiu de novo. Ah, não, foi a hora que. Não, não, não caiu não. Eu tô vendo o delay lá, desculpa. Então vamos lá. Ó, o Maurício falando aqui que é muito oportuno para o negócio dele, que é de escala global. O Renato, gente, o Renatinho, meu vizinho aqui, ó, que está há algum tempo no México, que fez inglês, dizendo que o inglês fez uma diferença muito grande para ele poder crescer. Concordo plenamente, em qualquer lugar do mundo não se procura inglês fluente. A grande diferença é se comunicar, né? Exatamente. O Renatinho acho que já está lá há uns 2 anos, se eu não me engano. Confirma pra gente aí, Renato. Acho que você está lá há 2 anos, não é isso? Quem mais está aqui? Gente, quem quer fazer pergunta? Vocês têm perguntas? Meu nome é Vânia. Olha, o João fez uma pergunta, né? Se para todos os cargos aqui é requisito a partir de analista, até antes, tá? Eu tenho vaga para Eu ia estagiário falar isso. com pedindo idioma. E vou te dizer que eu me surpreendo com o nível de inglês que eu encontro com esse nível de jovens, tá? Eles têm se esforçado, eles gostam, né? Eles se identificam bastante com o idioma, diferente da nossa geração. Eu não sei vocês aí, mas eu não me identificava. E eles se identificam, eles estudam, eles se dedicam e eles realmente vêm bem preparados. Eu tenho níveis não só de inglês, mas pessoas que eu nem peço o requisito, mas me fala que fala alemão, fala francês. Então, estagiários, assistentes, aí as secretárias, né? Todo esse público aí. Então, de A a Z, viu? Maravilha. Olha, eu vou colocar aqui nos avisos então os contatos da Adriana, tá? O e-mail dela.
Eu tô aqui no chat, vou colocar também. Eu consigo colocar aqui, Flávio. Ah, Vou passar o meu. consegue? Consigo. Eu Então, beleza. consegui. Coloca aí pro pessoal, então. Tá bom. Bom, gente, agora a Adriana é toda de vocês. O que que vocês... 4 anos, ó, o Renatinho tá nos Estados Unidos já há 4 anos. Nem parece, Renatinho, parece que você tava ali no final da rua ontem. Isso, o e-mail da Adriana. Não, Wilson, não esqueci não, é a idade, cara. A idade que faz a gente. Agora que você falou que era do Joaquim Simão, caiu a ficha. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Gente, alguém tem alguma pergunta ou que gostaria de saber da Adriana ou de mim sobre qualquer coisa? Ou vocês acham que a gente já pode encerrar? Ah, Adriana, tem uma coisa que eu queria te falar. Nessa empresa que você trabalhou antes da Imeris, eu fiz uma entrevista de seleção para o cargo, porque a Stacy ela ia embora e aí ela precisava de uma pessoa com inglês para poder trabalhar com a Stacy dos Estados Unidos. E eu entrevistei 26 pessoas. Nenhuma atingiu o requisito que a empresa necessitava. E um deles tinha o certificado de TOEFL. Um deles tinha o TOEFL. Aí o que a empresa teve? Quase falei o nome. Aí o que a empresa teve que fazer? Contratar a pessoa e nos contratar para suprir essa necessidade dela. Para chegar Ah, no nível que ela precisava estar. Outra coisa, uma empresa que nós prestamos serviço quase 10 anos, eles começaram a fazer toda a parte de um outsourcing com a Coreia. E aí eles precisavam mandar gente para a Coreia a cada 3, 4 meses para ver como estava o desenvolvimento do projeto, que o projeto chegava a demorar um ano. E aí o que aconteceu? Cada vez que eles iam mandar a equipe para a Coreia, tinha que mandar alguém para falar inglês. Às vezes essa pessoa nem estava no projeto e às vezes essa pessoa nem era diretamente ligada àquela área, mas ela ia porque nenhum dos outros falava inglês. Agora, a pérola, essa daí eu acho que é uma que eu conto para todo mundo e muitas vezes as pessoas não acreditam. Vocês me dizem aí, vou até botar meu carão aqui para vocês verem. Eu prestei serviço para uma empresa em Guarulhos. Ela estava num processo de compra de uma grande empresa americana. Então ela ia se tornar uma empresa multinacional. E o que aconteceu? O que acontecia naquela empresa? Todas as vezes que eles precisavam de alguém, todas as vezes que vinha alguém de outro país ou que precisava de alguém para ajudar a conversar, a receber essas pessoas, ou em conferência e tudo mais, eles iam lá dentro no chão de fábrica e pegavam o rapaz que tinha lá no chão de fábrica. Ele tinha uma roupa que ficava guardada na empresa, ele trocava de roupa e era ele que cuidava dessas interações e tudo mais. Quando essa empresa americana comprou, o que você acha que deve ter acontecido com esse rapaz? com certeza foi promovido, né? Não é? Nós não estávamos mais lá, depois desse processo a gente acabou saindo, mas se ele era a única pessoa na empresa, de toda a diretoria, gerência, supervisão, coordenação, eles iam buscar o cara lá no chão de fábrica. Eu cheguei a conversar com ele, uma pessoa extraordinária, de uma humildade, de uma coisa fantástica, e ele não se preocupou, não tinha o menor problema em fazer isso. Ele fazia com o maior gosto. E com tantas multinacionais nesse país, né, na América do Sul, né, Flávio? Cada vez mais, eu vejo que os estrangeiros também fazem muita conexão com quem fala a língua deles, né? Eles sentem mais confiança para poder conversar. Então, não basta só saber o trabalho tecnicamente que você precisa, mas esse conversar, ele mostra, ele cria essa conexão e mostra a confiança por parte da pessoa que é o estrangeiro. Ele se sente mais confortável para poder te procurar, para te perguntar. E eu fico imaginando como esse teu amigo que está lá fora, que deve ser a mesma coisa. Se encontrar alguém que fala o idioma, é mais confortável, né? É mais aberta a conversa. Então, enfim, ajuda em todos os sentidos, né? Adriana, agora para a gente ir para o final, né? Vamos encerrar aqui. Acho que as pessoas não têm perguntas.
Olha lá, a Miriam falando que começou o espanhol e parou, pretende voltar. Wilson, essa questão do curso de inglês aqui na cidade a gente vai ver, fique tranquilo, a gente vai ver uma possibilidade de poder ajudar as pessoas, mas eu acho que o que, o que nós estamos fazendo, ou o que nós queremos fazer com essas conversas que vamos ter, eu vou trazer aqui especialista de Comex, eu vou trazer um outro especialista aqui do outro lado da Adriana, é o que acha pessoas para empresas, de uma grande empresa de recrutamento e seleção. Eu vou trazer outro tipo de pessoa, porque para que você atinja o resultado que você quer ter, você precisa mudar de comportamento. Você não vai suprir a sua necessidade de idioma ou falar um segundo idioma sentado em uma sala com 2 vezes por semana, fazendo pouca tarefa, tendo pouca exposição, tendo medo de falar, tendo vergonha de falar. Então isso não pode acontecer. Você precisa mudar o comportamento. E é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos fazer essa primeira etapa, dessa primeira etapa, a gente levar para uma mudança e essa mudança levar a resultado. Faz sentido, Adriana? Muito, muito sentido. E esse Wilson que eu tô vendo aqui, eu conheço ele. Ele deu umas dicas aqui de quem ele é, eu sei quem você é. Maravilha. Dri, para a gente encerrar, o que você deixa para as pessoas, uma mensagem, uma ideia, não sei, o que o seu coração mandar? E meu coração mandar. Ah, de novo, gente, que nunca é tarde. Que nunca é tarde para a gente começar. E você pode colocar, mas eu já estou nessa carreira há muitos anos, por que que eu vou precisar do inglês? Mas, enfim, quando a gente começa a estudar, a nossa mente vai trabalhando, o nosso cérebro vai trabalhando e algumas coisas se abrem, sabe, para coisas novas. Então, o idioma te abre portas, o idioma faz você fazer conexões com outras pessoas e eu acho que eu com certeza teria feito diferente no começo, mas não desisti e voltei a estudar outros idiomas e pretendo fazer mais. E mais do que tudo, né? Aquela Brené Brown lá tem lá no YouTube alguns vídeos, né? Eu gosto muito quando ela fala dessa questão da vulnerabilidade, né, Flávio? De como a gente é vulnerável, ou o poder da vulnerabilidade. E eu acho isso fantástico, porque eu acho que a gente reconhecer em que situação nós estamos, mas mais do que isso, é aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer estar e sair dessa comodidade, sair dessa acomodação e fazer algo diferente. Isso vai fazer bem para você em todas as áreas, não é só na tua carreira, é na tua vida pessoal, é na tua relação, é com amigos, é tudo. Então, eu queria deixar esse recado só de que fico disponível para que as pessoas, caso queiram me perguntar alguma coisa nas redes sociais ou pelo WhatsApp que eu mandei ou por e-mail. E Flávio, agradeço muito o teu convite. O Flávio é um querido, né, um amigo e que hoje também presta serviços para todos os lugares que eu já passei. Já estudei inglês com o Flávio. O Flávio, ele é muito, como se diz, um professor bem rígido, organizado. Quando o meu marido decidiu que ia fazer inglês, e ele falou: Ah, eu não tenho muita facilidade, né? Eu não sou assim. Mas eu acho que a melhor pessoa que, se eu fosse procurar alguém para estudar, seria o Flávio. E eu concordei, porque toda a disponibilidade, todas as técnicas que o Flávio usa para a questão do inglês é ótimo. Então, eu fico muito feliz de você ter me convidado e muito feliz das interações das pessoas e dos testemunhos aqui que as pessoas escreveram, porque é isso mesmo. E vamos incentivar, né? Vamos incentivar os nossos amigos, colegas, sejam eles jovens, estejam eles em que patamar estiverem, a buscar mais conhecimento sempre. Essa é a ideia.